Olá, sejam bem-vindos ao programa Claramente. Muito obrigado a vocês que a cada semana estão aqui no Claramente. Um abraço a todos, em especial uma saudação para a senhora Maria Siqueira da Silva, de São José dos Campos, São Paulo, com quem estive numa palestra que apresentei em Pindamonhangaba. Ela é assídua telespectadora do Claramente. Felicidades em Deus para a senhora e seus queridos e para todos vocês que acompanham semanalmente esse programa. A depressão está aumentando no mundo. Por quê? Por que tanta gente está sofrendo de depressão em nosso planeta? Esta doença atinge pessoas ricas e pobres de qualquer país. Vamos pensar no programa de hoje sobre a história emocional da depressão, também chamada de psicodinâmica. Não vou falar hoje de faça isso ou faça aquilo e você vai ficar curado da depressão. Mas vou apresentar explicações de possíveis causas psicológicas do estado mental depressivo. Então você pode pegar o que encaixa com a sua história, se você é a pessoa deprimida, ou com a história de alguém que você conhece e que está com depressão nesse momento. Analise a situação, pense bem e com as verdades que eu vou apresentar, a pessoa deprimida pode decidir fazer alguma coisa para melhorar. Não só uma grande parte das pessoas que vão aos médicos, psiquiatras ou não, quer sair da consulta com uma receita de medicamentos na esperança de que as pílulas consertarão sua vida. Mas muitos médicos, ainda que sinceramente, porém reducionalmente, têm a esperança de que os medicamentos irão resolver todos os problemas dos seus pacientes. Esta visão do paciente e do médico de que remédio de farmácia podem resolver tudo é centrada na ideia ou na premissa de que as doenças são somente biológicas, ou seja, ligadas a defeitos na maneira dos órgãos funcionarem, como se o psicológico, o social, o ambiental e até o espiritual não tivessem influência no surgimento das doenças. As neurociências têm evoluído e agora nós temos evidências de que fatores ambientais interferem na maneira dos genes se expressarem, sendo isso estudado pela ciência chamada epigenética. Quando falo de fatores ambientais, eu me refiro também aos pensamentos e sentimentos, por exemplo, da mãe, os pensamentos e sentimentos da mãe que influem no bebê que está no ventre dela, na barriga dela. Muito das doenças tem que ver com a mente, em como lidamos com os pensamentos, com os sentimentos, com os conflitos. E muito da dinâmica da vida mental humana é inconsciente. Chegamos ao entendimento na medicina em que agora não é mais uma questão de isto é uma doença de origem física ou isso é uma origem de origem mental. Mesmo que as funções da mente, como a cognição, o pensamento, a emoção, as escolhas e a resolução de problemas, dependam do cérebro. E mesmo as sofisticadas explicações biológicas da biologia neuromolecular não significa que elas são o melhor modelo para compreendermos o comportamento humano. O Dr. Glenn Gabbard, professor de psiquiatria da Universidade Estadual de Nova York e professor clínico e psiquiatra da Baylor College of Medicine em Houston, no Texas, em seu excelente livro chamado Psiquiatria Psicodinâmica na Prática Clínica, da editora ArtMed, em 2016, ele diz assim: a neurociência contemporânea não tenta reduzir tudo a genes ou a entidades biológicas. Os neurocientistas bem informados focam uma abordagem integrativa em vez da redutiva e reconhecem que os dados psicológicos são tão válidos cientificamente quanto os achados biológicos. Corpo e mente atuam juntos. Hoje, portanto, já se sabe que não é mais uma questão de remédio ou psicoterapia, do corpo ou da mente, biológico ou social ou psicológico, genético ou ambiental, mas uma integração disso tudo que pode explicar a saúde e a doença. Toda doença tem uma ou mais causas e dentre as causas, a influência de conflitos mentais, de deficiências desenvolvidas no processo da personalidade, podem ser muito importantes para o surgimento da enfermidade. Veja o que diz uma autora em seu livro publicado pela primeira vez em 1905. Ela diz assim:
A doença nunca vem sem causa. O caminho é preparado e a doença é convidada pela desconsideração para com as leis da saúde. Está num excelente livro chamado A Ciência do Bom Viver. Problemas comportamentais na família, no trabalho, na igreja, com filhos, com o cônjuge, com os pais, conflitos difíceis na infância que as pessoas trazem mal resolvidos para a vida adulta, afetam o funcionamento do cérebro e do corpo em geral. O pai da medicina, Hipócrates, ele disse uma coisa interessante, ele falou assim: mais importante do que entender que doença tem essa pessoa, é entender que pessoa tem essa doença. Será mesmo que problemas ou conflitos psicológicos afetam fisicamente o cérebro? Os cientistas Hein, Mayberg, Mletsko e colaboradores tiveram um artigo publicado na Revista Americana de Psiquiatria em 2013 com o título seguinte: Diminuição da representação cortical do campo somatosensório genital após abuso sexual na infância. Um título assim complicado, né? Eles verificaram que as crianças que sofreram abuso sexual na infância tiveram um estreitamento numa região cerebral chamada de córtex somatosensório genital. Esta alteração física pode contribuir no futuro para o jovem ter dificuldade no desenvolvimento sexual, mesmo podendo haver alguma neuroplasticidade. O que é isso? É a capacidade natural que Deus colocou do cérebro tentar se recuperar de lesões. Você pode ver a referência desse trabalho científico aí na tela. Então veja que traumas da infância alteraram o cérebro. E esta alteração pode prejudicar o bom desenvolvimento de certas atitudes comportamentais ou psicológicas. Para entendermos a depressão, precisamos pensar num todo da vida da pessoa deprimida. Pensar quem é esta pessoa deprimida, ou seja, como que ela interage na vida consigo mesma e com os outros. Quais são as expectativas que ela vem mantendo sobre amar e ser amada? Será que são expectativas realistas ou não? Precisamos considerar como que ela lida com perdas, se ela lida de uma forma positiva ou com negatividade ou com revolta. Será que essa pessoa deprimida consegue manifestar seus sentimentos ou reprime sempre? É dependente ou é independente? Então precisamos entender que o que nos faz uma pessoa envolve o consciente, o inconsciente, a consciência, os conflitos já compreendidos conscientemente e os conflitos ainda não esclarecidos para a nossa própria cabeça. Também as características físicas, o cérebro e suas conexões, a maneira de pensar, de sentir, as conexões sociais, as crenças religiosas ou espirituais, tudo isso tem que ver com a formação do self, da pessoa, do eu, da personalidade. Muitos deprimidos apontam para um evento e dizem assim: depois que aquilo aconteceu eu fiquei deprimida. A verdade pode ser que o evento que parece que causou a depressão pode ter sido a gota d'água para o surgimento do estado depressivo, porque a pessoa pode ter sofrido outras perdas no passado e essa perda atual foi mais uma, quando então ela não aguentou mais. Além disso, em muitos casos de depressão, se não em todos, o mais importante não é quem o deprimido perdeu, mas o que ele perdeu nesta perda. Ou seja, qual o significado subjetivo, pessoal, que esta perda objetiva representa. A ciência afirma que 40% da depressão maior é diferente de uma tristeza passageira ou de um luto psicológico. 40% tem que ver com genética e 60% com fatores ambientais, especialmente eventos estressores do presente com conexões com problemas vividos lá no passado infantil em pessoas sensíveis. Parece que perdas precoces criam uma vulnerabilidade que predispõe a pessoa para o surgimento da depressão na idade adulta. Estudos mostraram que a perda de um dos pais na infância aumentou bastante a probabilidade de surgir depressão durante a vida adulta.
e verificou-se que a perda pela separação definitiva dos pais foi mais significativa para as crianças do que a perda pela morte. Interessante esse achado científico, não é? Eu vou até repetir. Alguns estudos mostraram que a perda pela separação, divórcio definitiva dos pais foi mais significativa para as crianças do que a perda pela morte. Só essa informação já dá a você luz sobre prevenção de depressão na criança, não é mesmo? Também os estudos revelaram que perdas afetivas ocorridas antes dos 9 anos de idade tiveram efeitos piores quando comparados com perdas em idades posteriores. Dentre essas perdas na infância que favorecem a depressão na vida adulta estão os abusos físicos e o sexual, e também a negligência no cuidado com a criança. Verificou-se que as mulheres que foram vítimas de abusos e negligência e que sofrem em relacionamentos difíceis e não têm bom autorrespeito, apresentam cerca de 10 vezes mais chance de desenvolverem depressão. Segundo o Dr. Garbard, esse professor de psiquiatria, ele diz assim: as crianças que perdem suas mães antes dos 5 anos de idade têm um risco 4 vezes maior de desenvolver transtorno bipolar. Também é importante compreender que o mesmo evento traumático exerce impacto diferente sobre pessoas diferentes. Algumas pessoas são mais vulneráveis a certos estresses. E esses estresses, que pode ser um divórcio, a morte de um parente, a demissão do emprego, afetam de maneira diferente cada um. Quando um evento traumático ocorre na vida de uma pessoa e tem relação direta com o self, o eu dela, é maior a chance desse evento precipitar um quadro depressivo. Um exemplo pode ser o de um homem que vinculou seu valor pessoal e sua identidade psicológica com sucesso empresarial. Quando sua firma vai mal, ele pode deprimir porque falta uma estrutura de self, de eu, independente de vitórias econômicas. Outro exemplo pode ser o de uma esposa que sempre mediu seu valor pessoal na dependência de afeto do marido. E quando esse marido tem, por exemplo, um caso contra a mulher, essa esposa cai numa profunda depressão. No caso do homem empresário e no caso dessa mulher casada, podemos dizer que o oxigênio emocional dele era o sucesso econômico e o dela era o afeto do marido. Faltou oxigênio e a depressão veio. O professor Garbard, comentando um estudo, ele explica o seguinte: os eventos humilhantes que desvalorizam de modo direto o indivíduo em sua essência estavam fortemente relacionados a risco para episódios depressivos. Isso está nesse livro que eu já citei dele. Vamos agora para um breve intervalo e nós já voltamos falando sobre a história da depressão. Até já. Olá, esse é o programa Claramente sobre educação e saúde mental e hoje estou falando sobre a psicodinâmica do estado depressivo. Mas antes de continuar com esse tema tão importante, eu queria lembrar você que você pode pedir essa revista Fique Leve, que tem artigos muito interessantes, e inclusive tem um artigo aqui sobre depressão. Você pode pedir, vai ganhar como brinde da TV Novo Tempo, do programa Claramente, usando o endereço que está aí na tela. Agora, a depressão. Vamos voltar a falar sobre esse assunto. A psicodinâmica significa o que ocorre na mente de uma pessoa em termos de pensamentos, sentimentos que afetam as escolhas do comportamento. Em muitos casos depressivos, para a pessoa sair da depressão, mais importante do que as perdas sofridas é a maneira como ela lida com essas perdas. E a maneira como cada um lida com perdas na vida tem que ver mais com a psicodinâmica, ao meu ver, do que com fatores biológicos. Autores diferentes apresentam uma explicação diferente para a dinâmica emocional da depressão. Por exemplo, Sigmund Freud, médico e psicanalista austríaco de família judia, ele verificou que a característica comum de pacientes deprimidos de se desvalorizar era resultado de uma raiva dirigida contra si mesmo, porque o self, o eu desse deprimido, se identificou com um objeto perdido. É como se a pessoa deprimida dissesse assim: por que eu fui gostar de alguém que não manifesta afeto por mim como eu queria? Eu tenho raiva de mim por causa disso.
Já Karl Abraham, um psiquiatra e psicanalista alemão, um dos primeiros discípulos de Freud, ele sugeriu que adultos deprimidos sofreram um golpe difícil em sua autoestima na infância e que a depressão na idade adulta geralmente é desencadeada por nova frustração ou perda que gera sentimentos negativos fortes relacionados com figuras do passado e do presente que magoaram a pessoa por não oferecerem a ela amor, podendo isso ter sido verdadeiro ou imaginário. Em outras palavras, Abraham está dizendo que o adulto deprimido sofreu perda importante lá atrás na infância. E quando na vida adulta sofre de novo alguma outra perda que para essa pessoa é importante, esta perda toca na ferida do passado e faz sangrar de novo, surgindo a depressão. E ele diz também que a pessoa deprimida pode ter sido amada, na verdade, mas por alguma razão ela pode não ter valorizado os atos das pessoas ao redor como sendo de amor por ela. Outros cientistas pensaram ser a depressão resultado da tensão entre o ideal para aquela pessoa e a realidade. Ideal no sentido de ser amado perfeitamente, ser valorizado, ser forte, vitorioso, afetivo e tendo isto como padrão de comportamento na vida. E não obtendo essas coisas, não atingindo esses padrões, a pessoa se sente desamparada, impotente, solitária e deprime. Um psiquiatra italiano, Silvano Arietti, que foi para os Estados Unidos, de origem judaica, uma das autoridades em esquizofrenia, ele foi professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina de Nova York. E num artigo chamado Psicoterapia de Depressão Severa, publicado na Revista Americana de Psiquiatria, ele explica que ao tratar pacientes gravemente deprimidos, ele observou que vários deles tinham um padrão de vida voltado para outra pessoa e não para eles mesmos. Pessoas que viviam dependentes emocionalmente do outro, que sentiam, mesmo que percebendo que para viver com alguém não está funcionando bem, continuavam assim sentindo incapazes de mudar. Esses indivíduos geralmente podem crer que a vida não tem valor se não conseguem despertar na outra pessoa, com quem ela se liga de uma forma exagerada, a resposta emocional que querem. Ou acham que a vida não tem valor se não alcançarem o objetivo impossível. Você pode ver na tela a referência desse artigo bem interessante. Já Eduardo John Mosten Bowlby, psicólogo, psiquiatra e psicanalista britânico, mais conhecido como John Bowlby, que ele teve interesse particular no estudo do desenvolvimento infantil com um trabalho pioneiro na teoria do apego. Ele acreditava que o apego da criança com a mãe é uma necessidade vital para a sobrevivência da criança. Quando este apego com os pais sofre algum impedimento pela morte do pai ou da mãe, ou pelo fato dos pais não oferecerem um apego estável por alguma razão, segundo Bowlby, as crianças veem a si mesmas indignas de receber amor, desenvolvendo uma crença psicológica de que não podem contar com a mãe ou outro cuidador porque serão abandonadas. Com isso, ao chegarem na vida adulta, diante de alguma perda, elas podem desenvolver sintomas depressivos, disparados pelos sentimentos profundos originados lá atrás na infância de serem fracassadas, abandonadas e indignas de serem amadas. Essa teoria de Bowlby faz sentido, não é? Para entendermos a razão pela qual algumas pessoas se deprimem quando sofrem alguma perda na vida adulta. Perda esta que pode não ser tão exagerada em si. Por isso eu disse que, para pessoas deprimidas, a melhor pergunta a ser feita para se entender o porquê surgiu a depressão não é quem ela perdeu, mas o que ela perdeu com esta perda. Veja que na teoria de apego de Bowlby, o adulto deprimido precisará em algum momento, para sair da depressão e até evitar cair de novo nela, lutar com seus pensamentos e crenças centrais negativas para não ser dominado por elas.
Se lá no passado o pai ou a mãe não foi disponível em termos de nutrição de afeto e surgiu na criança uma resposta emocional e uma crença negativa para com ela mesma e para com as pessoas, na vida adulta, ao se deprimir diante de alguma perda, ela poderá fazer um esforço para pensar: será que fiquei deprimido, deprimida agora com a morte, sei lá, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, do meu cachorro? Ou com a demissão do emprego? Porque o evento de hoje foi um fator gatilho que disparou minha memória de sofrimento emocional lá do passado, quando eu me senti abandonado e desvalorizado? Então tem que fazer esse raciocínio. Raciocinar da causa para o efeito é necessário para a recuperação da depressão, porque o medicamento não faz esse exercício mental no consciente da pessoa. Ao analisarmos as causas psicodinâmicas da depressão, ou seja, ao buscarmos compreender a história da vida emocional do deprimido, geralmente encontramos dificuldades da pessoa em respeitar a si mesma, dificuldades com valorização própria. Também verificamos que alguns deprimidos anseiam por alguém que cuidaria deles de maneira perfeita, mas como entendem que isto é uma utopia, que não existe pessoa perfeita para dar a ela tudo o que ela desejaria, ela se deprime. Novamente citando o Dr. Glenn Gabbard, professor da Universidade de Nova York e da Escola de Medicina de Baylor, em Houston, no Texas, ele diz que um indivíduo deprimido pode tentar compensar por meio da idealização de si mesmo ou de um outro significativo. Essa idealização, contudo, aumenta apenas a probabilidade de um desapontamento, o qual desencadeia então a depressão, pois esses padrões elevados não foram atingidos. O fracasso também leva à desvalorização do self e à raiva direcionada ao self. Em outras palavras, o que o Dr. Gabbard está dizendo é que uma pessoa muito exigente consigo mesma quanto aos desejos de ser amada pode viver um círculo vicioso no qual ela tem esse desejo idealizado e exagerado de receber amor, e isto aumenta as chances de frustração e desapontamento. Daí vem a depressão, quando se frustra por não ter recebido o ideal dos outros. Fica desapontada porque não foi possível conseguir o que ela mesma tinha colocado como padrão de satisfação afetiva pessoal. Este fracasso leva à desvalorização de si e à raiva voltada para si mesma, porque é como se a pessoa deprimida falasse assim: por que vim querer afeto perfeito de alguém que não me dá o que eu quero? Aqui começamos a entender que, na resolução do estado depressivo, é importante que a pessoa deprimida comece a pensar que precisa pegar leve consigo mesma e com as outras pessoas, no sentido de diminuir as exigências de afeto, de atenção, de querer ser amada de forma ideal. O deprimido pode aprender a aceitar e a valorizar o amor que já recebeu e que recebe hoje de algumas pessoas, e perdoar a si mesmo por ter uma exigência severa de afeto, assim como perdoar e aceitar as outras pessoas que não a amaram e não a amam de maneira perfeccionista e idealizada. Quando uma criança pequena perde o pai ou a mãe, seja pela morte ou por um divórcio, em que um genitor se afasta dela, isso pode criar na mente inconsciente da criança sensações de abandono, sentimentos de que o que ela precisa não está disponível, crescendo então com essa sensação de perda que volta a doer muito quando algum fator traumático ocorre na vida adulta, que dispara aqueles sentimentos de abandono. Mas os eventos do passado que foram traumáticos para a criança pequena, como a morte do pai ou da mãe, e eventos também traumáticos do presente que disparam os sofrimentos hoje, podendo ser a própria depressão, não produzem as mesmas reações em todas as pessoas. Além dos eventos da vida que são dolorosos mesmo, depende da constituição da pessoa para surgir a depressão ou outra reação mental. Os mesmos problemas da vida produzem consequências diferentes em pessoas diferentes, e isso ocorre até numa mesma família. Por quê? Porque cada pessoa, mesmo irmãos biológicos, filhos dos mesmos pais, vivendo na mesma casa, recebendo a mesma alimentação, tem uma sensibilidade ou vulnerabilidade pessoal.
Um filho pode ser mais resistente que outro do ponto de vista psicológico. Na ajuda para pessoas deprimidas, mesmo, claro, com boas intenções de ajudar, não funciona bem se você usar frases do tipo: você tem tudo para ser feliz, a vida é tão bela, por que essa tristeza? As pessoas te amam, você tem amigos, tem boa casa, um bom trabalho, não faz sentido sua depressão. Isso piora. As pessoas deprimidas precisam, em primeiro lugar, de empatia. Empatia significa compreender a dor dela e, para isso, você precisa ouvir a pessoa, deixar ela falar. Você pode até falar assim: eu não entendo por que você está tão triste assim, mas você vai dizer em seguida: mas deve ter alguma razão que eu desconheço para isso. Você quer conversar sobre o que está te entristecendo? E aí você vai fazer esse oferecimento de ajuda, de escuta, com carinho, mas sem superproteção, sem bajular a pessoa, sem lidar com ela como se ela fosse uma pobre coitada. Isso é importante porque no processo de cura do estado depressivo, a pessoa deprimida vai precisar falar, abrir o coração, botar para fora aquilo que a incomoda. Ou seja, ela precisará cooperar falando e você escutando. O programa Claramente de hoje terminou. Eu deixo um texto para a sua reflexão que diz assim: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Isso está em Salmos 27:10. Espero você semana que vem, se Deus quiser, aqui no Claramente. Até lá.